Flamengo ontem venceu o Bangu no Maracanã, polêmica lá no lance do René, a bola saiu, não saiu, eu acho que ela saiu, mas o lance seguiu e o Flamengo fez o gol de pênalti, ganhou 2-1, Helena Calil ao vivo do Ninho do Urubu. Um dia importante aí de notícias do Mengão, né, Helena? A maior torcida do Brasil, quero ouvi-la, como vai? E vê-la também. Olá, João, tô aqui, no Campo 5, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, acompanhando a atividade que neste momento está sendo comandada pelo Abel Braga. Até vou dar uma licencinha aqui para o Marquinhos, o nosso repórter cinematográfico, ter mais liberdade para poder achar os personagens dos quais a gente quer falar. A gente está vendo aí o campo, ele estava mais reduzido, o Abel Braga estava fazendo uma atividade de marcação e ataque, e agora ele aumentou um pouquinho o campo e a gente está vendo que uma equipe tem que fazer o gol e a outra tem que atravessar o meio de campo com a bola dominada. São 3 grupos, o grupo de vermelho, o grupo de laranja e o grupo de cinza, e no grupo de vermelho está o Gabigol. No grupo de laranja está o Arrascaeta. Aí vocês estão vendo que eles estão em grupos separados, mas a situação dos dois é a mesma. Estão regularizados, estão no boletim informativo diário da CBF, o nome dos dois apareceram, então eles podem sim ser utilizados por Abel Braga para o jogo de quarta-feira em Volta Redonda. Agora, se vai utilizar ou não, aí vai depender do Abelão, que disse que o Gabigol, ele deu entrevista coletiva ontem, falou que o Gabigol só não vai estrear se falar que não está 100%. Já o Arrascaeta tem um cuidado maior, porque teve todo aquele imbróglio, ele foi até a Toca da Raposa, não participou da atividade na reapresentação, então, por conta dessa negociação entre Cruzeiro, Flamengo e de todo esse imbróglio, como eu falei, ele não teve a pré-temporada, então tem que tomar cuidado com a parte física desse jogador. Então, o mais provável é que o Gabigol, que possa fazer sua estreia nesta quarta-feira, talvez o Arrascaeta tenha que esperar mais um pouquinho. Os titulares nesse momento estão fazendo o regenerativo na academia, nós só estamos vendo os jogadores que não participaram dos 90 minutos da partida, e como eu disse, o Arrascaeta e o Gabigol. E quem está para chegar, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol, é o Bruno Henrique. Ele desembarca amanhã aqui no Rio de Janeiro, ele está passando por uma bateria de exames lá em Santos, e o Abel Braga também falou sobre ele na entrevista coletiva de ontem, após a vitória contra o Bangu, e disse que se ele for aprovado nos exames, será contratado pelo Flamengo. Será a 4ª contratação, o Flamengo desembolsaria 23 milhões de reais e ainda emprestaria o volante Ronaldo por um ano para a equipe da Baixada Santista. O Bruno Henrique, que teve um 2018 um pouco turbulento, né? Ele que na primeira partida no Campeonato Paulista contra o Linense, nos 9 minutos levou uma bolada no rosto, teve aquela lesão séria na vista, no olho, teve até um tratamento especial nos Estados Unidos, voltou e depois teve mais uma lesão na coxa, então ele foi jogador do Santos que menos atuou no ano passado. Mas a gente sabe da qualidade do Bruno Henrique, o Flamengo então está interessado, já está fazendo os exames, amanhã eles embarcam aqui no Rio de Janeiro. E tem outra novidade também, o Diego deve renovar o contrato ainda nesta semana. O contrato deve ir até 2020. Ele que recebeu proposta do Orlando City também, falou sobre isso, mas deu prioridade ao Flamengo. O pai do jogador, que é o empresário, é quem está cuidando disso. Ao que tudo indica, ele já se acertou com a diretoria do Flamengo. O Djair Cunha, que é o pai do Diego, fica em Ribeirão Preto, deve desembarcar aqui no Rio de Janeiro também esta semana para assinar então a renovação do Diego, que teve o nome ontem ovacionado no Maracanã. Também foi assunto de Abel Braga durante a coletiva, falou que ele está muito alinhado com os interesses do clube. Então é isso, as novidades extracampo também do Flamengo, que retomou as atividades hoje aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, João. Legal, muito obrigado. Então existe mesmo a chance do Gabigol estrear na quarta-feira contra o Resende, né? É isso, Helena? Tá me ouvindo, Helena? Desculpa, João. Tá falando nada. a gente que você fosse jogar aí pra mesa. Não, eu estou jogando para você. Desculpa, aqui a gente até estava acompanhando a atividade. Fico imaginando que eu fiquei aqui com a cara de pastel, mas eu estava aqui pensando. Tem sim, João. Ele inclusive fez um gol aqui durante a atividade e, como o próprio Abel falou, né, elogiou o jogador, falou sobre a parte física dele, falou que só não vai colocá-lo para estrear se o próprio Gabigol disser que não tem condições. Mas a gente já viu, estamos acompanhando agora, porque você não sabe o calor que está fazendo aqui, João Guilherme. Neste momento, eu até brinquei no Tarde Redonda, quando entrei ao vivo com eles, a temperatura se assemelhava à superfície de Mercúrio. Agora o sol já baixou um pouquinho, então está mais ou menos a superfície de Vênus. Mas o pessoal tá ralando, o treino tá forte. Inclusive o Abel Braga falou ontem sobre ele, sobre o Arrascaeta, falou que eles estão treinando. Ontem mesmo, antes da partida, eles vieram ao centro de treinamento, treinaram forte e hoje a gente vê que eles estão aí de novo na atividade do Abel Braga, tanto ele quanto o Arrascaeta. Então estão treinando mesmo
bem forte, eu acho, minha opinião, tá? Helena Calil falando nesse momento, que ele deve estrear sim na quarta-feira. Tá legal, obrigado, querida Helena Calil, diretamente do Ninho do Urubu, trazendo as informações do Flamengo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o lance que rendeu muito aí, muitos comentários sobre a irregularidade para muitos que aconteceu na origem do lance que deu o gol ao Flamengo, o gol de empate, o gol de pênalti do Diego. Falando ainda em Diego, a Helena Calil trouxe a informação. Ele está renovando com o Flamengo até o fim de 2020. O pai dele chega ao Rio para confirmar essa renovação, ou seja, seria mais um período de quase 2 anos do Diego no Flamengo. É o contrato de 1 ano e meio, só que assinado, valendo a partir do final do contrato atual. Exatamente, né? aí ele ficaria até o final de 2020. É uma dúvida que havia antes, porque o Flamengo estava oferecendo inicialmente um contrato que era de 1 ano e meio, sobre o contrato atual. Ou seja, a partir do momento que assinasse o contrato, passaria a valer o novo compromisso. E não é assim. Vai expirar esse contrato. O novo compromisso vai até o atual compromisso vai até o final em junho, e aí passa a valer o novo contrato de 1 ano e meio. Perfeitamente. Explicação aí do PVC, mas o Diego ficará no Flamengo até dezembro de 2020. E aí, Leandro Quezada, eu me lembrei do quadro do programa do Raul Gil. Você tira o chapéu ou não tira o chapéu? Aí você adaptou. Você falou, vai bater palmas ou não vai? Você não bate palmas para a renovação do Diego? É porque as minhas palmas foram para a renovação de contratos de Cássio e Fagner. Corinthians não se desfaz desses 2 jogadores fundamentais para o timão. Aí eu puxei a conversa em cima do Diego. Gostei disso aí, Quezada. Foi bom isso aí. Cara, assim, como pessoa, eu gosto muito do Diego, tá? Minha crítica é apenas futebolística. Ele veio com status de Zico. Ontem o aeroporto estava cheio. Né? Ô, João, eu não conheço mais de Flamengo do que você, tá? Sim, conhece. Mas ontem ele saiu, eu conhecia do Flamengo na época do Zico, que eu ia lá no Morumbi ver o Flamengo jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. O Diego saiu ontem com status de Zico. Ele foi ovacionado pelo Maracanã. Você, torcedor do Flamengo, é culpado. Culpado de quê? Porque levanta a bola depois do jogo contra o Bangu. Acho que aqui a gente não pode dar uma porretada na cabeça, uma marretada na cabeça do cara se o cara não jogar bem, mas também não pode achar que o Diego já é o cara para vestir a camisa número 10 da seleção brasileira e jogar ao lado do Neymar na Copa América aqui no Brasil. A torcida do Flamengo tem esse defeito, a maior torcida do mundo, só que ela é muito 8 e ela é muito 80, entendeu? Ou é muito pra baixo ou é muito pra cima. O Vitinho tá no 8 e o Diego tá no 80. O Vitinho, até que a torcida, eu tô tentando dar uma maneirada, mas a torcida já tá com razão também, né? Também tá. Esses caras vêm pro Flamengo... Mas com o Diego você acha que não? O Diego tá há quanto tempo no Flamengo? Chegou no meio de 2016. Defende o Diego que eu vou tentar criticar. Não, eu não vou defender o Diego porque eu concordo com você. O que o Diego fez até hoje no Flamengo? Para colocar o nome dele na história. Jogador vive de título, gente. Pode fazer até o final de 2020. Não, aí tudo bem. Aí só que é o seguinte. Mas por enquanto então é acreditar que em 3 anos que se passaram ele não fez, agora nos próximos 2 ele vai fazer. Tá bom. Diego, toda a sorte do mundo para você agora. Engraçado que há menos de 20 dias ele estava no Orlando City. Não, eu tinha uma proposta para ir para lá. Estava lá, estava melhorando então inglês. Você não bate palmas? Não. Alguém aqui nesta mesa bate palmas? Todo respeito, Diego, não. Eu gostei, mas eu vou o meu raciocínio Desculpa, é por outro posso lado. estar enganado, tá? Peço desculpas, eu estou torcendo por você, Diego, mas eu acho que não é para palmas. Eu gostei, assim, a questão toda para você não gostar, para alguém não gostar, eu acho que é o preço. O que eu gosto é de você ter um time que precisa ser aprimorado, melhorado. Então não é assim, agora não tem. O que não deu certo no ano passado? Tira Diego, tira Everton Ribeiro, tira Henrique Dourado, tira o Uribe, tira e começa tudo de novo. Eu acho que o Flamengo não está fazendo isso. Acho que o Diego nesse ano e no próximo vai ter um papel de liderança muito fora de campo, nem sempre dentro de campo. Eu acho que vai ser o Diego do Atlético de Madrid de 2014, que era capaz de entrar num jogo e decidir contra o Barcelona, mas entendendo que o papel dele não era sempre como titular. Aí a pergunta é, quanto custa isso? Eu vou concordar que é caro ter um jogador desse patamar para não ser titular em todos os jogos. Mas o conceito de você pegar o time que existe, que é vice-campeão brasileiro, e aprimorá-lo,
Isso eu concordo. É o que está acontecendo. Eu acho que é o que está acontecendo. É o que está Só que você está pagando caro por isso. Ou seja, Agora, o Flamengo, por outro lado, tem uma folha de pagamento que custa 28% em da outras receita. palavras, Ou né? seja, está dentro do orçamento. Tá Em dentro outras do orçamento. palavras, né, PVC e amigos, Edmundo, Eugênio e João, ele deixando a figura de protagonista e virando um coadjuvante, de repente ele possa exercer e oferecer mais ao Flamengo do que ele ofereceu até Eu agora. acho isso, Quesada, porque até hoje na carreira do Diego, ele foi protagonista no Santos, quando ele surgiu, ao lado do Robinho, e no Flamengo. No Porto ele não era protagonista. No Bremen. No Bremen, onde ele jogou bem, por sinal. Jogou bem no Werder Bremen. Mas assim, poucas vezes na carreira dele, ele foi o protagonista. Certo. Hoje, ele não é mais o protagonista. Gabigol e Arrascaeta são o que eram Diego e Guerreiro em 2016, 2017. Então, talvez ele culpa renda dele? melhor, né? É uma questão dele, né? O estilo dele. É culpa dele ser o protagonista? Ele foi contratado para ser o protagonista. Ele foi contratado. Ele é um jogador de futebol profissional. Sim, claro. O clube o procurou, ofereceu um contrato, ele negociou, aceitou e foi jogar bola. Assim como todos os outros que estão no Flamengo. Claro, É uma situação muito similar à do Everton Ribeiro. sim. Que chegou com um investimento, porque é um jogador que tem um histórico, que tem uma qualidade. E agora, se é protagonista ou não, é muito mais de fora para dentro. Ele tá lá para fazer o papel dele. Não, ele veio para ser o camisa 10, uma contratação cara e um jogador que veio com um status para decidir, né? Porque ele fez por onde? Ser um jogador importante. Sim. Como agora. Vamos lá pegar o exemplo do Vitinho ontem. O Vitinho foi contratado no ano passado como a maior contratação da história do Flamengo. Sim. Foi recebido como um grande nome. Quando, na verdade, o Vitinho não arrebentou em lugar nenhum. Ele é um bom jogador. Tem boas qualidades. E aí se cobra hoje que ele jogue uma barbaridade, que ele coma a bola no Flamengo. Pelo investimento. Pelo investimento preço, né? O preço. e pelo oba-oba que se faz em torno da contratação. Porque o Vitinho... Quando o Vitinho foi contratado, eu estava de folga, aquela folga pós-Copa do Mundo, e eu ouvi um burburinho, Vitinho. Tá chegando quem? O Pelé? Não, é o Vitinho. Porque foi o mais caro. O fato de ser o mais caro tem a ver com o mercado atual, que é caro. Para você contratar um jogador jovem, com bom potencial brasileiro, que está no exterior, você vai pagar um dinheiro. Claro. O que está aqui mesmo. Mas é muito caro pagar o Diego. Como vai ser pagar qualquer outro que você traga para a posição dele, porque é uma função valorizada no futebol. É mais barato você pagar um zagueiro, mais barato você pagar um lateral, ou até um volante, do que um meia. Agora, o Diego joga isso. E jogando isso, ele foi, nesse período, um dos melhores jogadores do Flamengo. Se não fosse, não estaria jogando. Mas não foi o suficiente. Aí você não vai colocar tudo na culpa dele. Tem que dividir pelo time inteiro. Mas ele era protagonista. Tá escrito onde? Ele é um jogador importante, que tem experiência, que tem liderança. Às vezes está muito mais a expectativa na gente do que no fato de que o Diego nunca jogou muito diferente disso que está jogando. Mas a expectativa, Esse é o futebol a dele. expectativa ficaria em cima de quem? Do Pará? Esse é o futebol. O time tem que corresponder, João. É o Eugênio, time, não é eu um jogador entendo, só. É o time, ok, Eugênio. Mas Não é em um jogador- todo... ele não é um Messi. Eu entendo Se fosse você, o Messi, Eugênio. seria Eu diferente. sei. Mas para o padrão do futebol brasileiro, ele chegou como uma grande contratação. Como agora. Como agora está chegando o Arrascaeta e Como o agora, Gabigol. daqui a 2, 3 meses, Por se por exemplo, acaso o Arrascaeta e o Gabigol não arrebentarem, aí vamos, porque o Claro. Arrascaeta não vale esse dinheiro, porque o Gabigol... Calma, gente, não Mas é isso. vale dizer o seguinte, em qualquer time de futebol seria assim. Mas é no isso. Flamengo Não é é muito mais Mas gente é e dá isso. mais barulho. Eu lembro quando o Luiz O Henrique... cara chega com o peso não tô de decidir, entendendo. pela história, pelo Guerreiro é currículo um outro dele. exemplo. É isso. Guerreiro é um outro exemplo. Por exemplo, o Pará vai decidir alguma coisa? É o Diego que tem que decidir, pelo menos até Pouquíssimos agora era. jogadores. Né? É que a gente tá com um jogador, Por um exemplo, ex-jogador quem aqui na mesa. perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil, todo mundo falou do Muralha, que o Muralha pulou só para um lado. É verdade, foi uma estratégia equivocada. Mas, por exemplo, se o Diego tivesse feito o pênalti na decisão da Copa do Brasil, o Thiago Neves bateria na sequência e iria para uma segunda série de cobranças. 2017. Porque ele perdeu 2017. o pênalti numa disputa, ele Sim, não mas presta. o Diego é o camisa 10. É um cara que tem currículo, que tem história. Você espera que quem decida, o Diego ou o Pará? O Flamengo mudou. Diego. O Flamengo mudou de patamar. Mas a torcida gosta do Diego. Não, o Flamengo mudou de patamar de 2016 para cá. O Flamengo não passou a ser campeão. Sim. Que a expectativa é a mãe da frustração, não tem dúvida. O Flamengo que o Diego chegou era um time que não chegava nas 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ele foi terceiro colocado do Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.
Isso não serve para o Flamengo. Não, Isso não basta para o Eu Flamengo. acho que a frase "isso não serve para o Flamengo" é injusta. Isso não serve para nenhum time. Nenhum torcedor de nenhuma equipe aceitaria isso. Por exemplo, vamos colocar aqui o Palmeiras, Mas que será- fez grandes investimentos e conquistou o título. Tem razão. Imaginem vocês se o Palmeiras tivesse sido vice-campeão brasileiro 2 vezes, vice-campeão da Copa do Brasil, Ele foi vice-campeão pro brasileiro uma Santos, Meu Deus. mas ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. E não- O que estaria pensando e cobrando a torcida do Palmeiras agora? Alexandre Matos não sabe nada de futebol, mas aquele há uma Paulo coisa- Nobre botou dinheiro e não ganhou nada. Você tem razão. É isso. Você tem razão. Mas, todo mas torcedor o age assim, patamar do né? Flamengo mudou. 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 Mas exatamente pela mudança de patamar é que veio uma cobrança ainda maior por título. Então, só que Porque estava só que preparado. não chegou o título ainda. Não chegou o título ainda. E eu acho que a partir de agora, é o que eu estava dizendo, o Diego pode passar a render melhor- mais por não ser o protagonista. É melhor ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro ou ser o que o Flamengo era em 2007, que remava lá de trás para tentar chegar em É quarto. melhor, PVC, claro. Mas a torcida quer título. Mas não pode Ou em parar. 2015, que Agora- ninguém lembra que Agora vamos avançar, vamos Mas o avançar. torcedor não comemora Vamos esse gol, avançar na né, discussão aí. O PVC, a evolução do Flamengo ela é gritante, mas nós não estávamos falando do Flamengo. Assim, Tá falando de Diego. o Flamengo não tinha um CT, hoje tem talvez o melhor. É um O Flamengo devia salários, hoje paga em dia. Né? O orçamento era pequeno, hoje é grande. A gente está falando de desempenho técnico, né? Que te faz renovar um contrato ou não. Assim, eu acho que o que pensou a diretoria do Flamengo se eu perder o Diego, eu vou receber críticas. E se eu for ao mercado para contratar um jogador parecido com o Diego, eu vou gastar mais do que renovar o contrato dele aqui. Eu acho que foi isso que a diretoria pensou. Porque em todos os campinhos que eu vi de todos os programas esportivos, que eu fiquei de férias, para não voltar completamente desatualizado, eu tive que assistir. Não figurava o nome do Diego como titular, numa configuração com Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Vitinho ou Bruno Henrique e Gabigol. Ele não figurava como titular. Então, assim, tecnicamente, minha opinião, modesta opinião, tecnicamente ele não correspondeu à expectativa da sua contratação. Mas ele virou um símbolo. A torcida gosta dele. A torcida gosta. Carência. Uma carência. A torcida precisa de alguém para de se ídolo. chamar de seu, para se chamar de ídolo. É verdade. Acho que o Flamengo está no caminho para conquistas. Isso é instituição. É por isso que eu falei da questão do segundo lugar. Isso é instituição. Porque você certo? melhorou. Tá Isso é faltando o passo instituição. decisivo. A instituição cresceu. Agora, tecnicamente, o Diego, a minha opinião, deixou a desejar. E eu gosto dele. Gosto da pessoa, gosto da figura, é uma pessoa agradável. Não é uma crítica pessoal, é só uma crítica técnica. Sim. O desempenho. O então. desempenho técnico. Mas, Eugênio, eu discordo de você. Quando o cara vai ganhando mais, é porque o desempenho dele aumenta. Então ele é contratado. Não necessariamente. Hoje em dia. No hoje em futebol dia- é assim. hoje em O dia cara não. começa. O cara no sobe futebol profissional. brasileiro, os caras se valorizam muito mais do que apresentam em campo. Hoje em dia é assim. Não, mas isso aí é uma Edmundo, coisa de o todos. Diego, com todo respeito a ele já chegou ao Flamengo na curva descendente da carreira. Sim, isso é verdade. E em momento algum da carreira dele, ele foi o decisivo. Ele nunca foi o Edmundo. Não tô Ele nunca foi comparando. o cara que pegava a bola e eu vou resolver o jogo sozinho. Nunca verdade. foi. Então- e sempre então, foi essa assim, média que tá vendo aí. Aí eu concordo com você que É o erro isso. não é dele. É de quem espera O erro é que ele de seja quem a solução. Não, a gente espera que o camisa 10 e capitão do time, pelo menos repita... Com currículo, com E história. ele se com- manteve currículo assim, escrito, se manteve titular do Flamengo, uma porque ele história dentro do time do Flamengo continua sendo um dos melhores jogadores. Eu não Ele acho. ontem saiu aplaudido da torcida porque ele foi o melhor em campo, não porque a torcida gosta dele. E perdeu um Ele pênalti. ontem foi bem, Mesmo tendo perdido um pênalti, Foi ele, melhor em ele campo. saiu aplaudido. Ele ontem jogou bem, é verdade. Porque buscou, porque Contra correu, quem? porque lutou, Contra porque o Bangu. criou situações. Ele foi ontem o destaque da equipe, Foi. como foi em várias outras partidas. Talvez não tenha sido o suficiente pelo que se esperava dele. Mas ele nunca foi esse cara de resolver a mas parada. pera lá, Ele nunca pera foi lá. o Maradona, Ele- pega a bola, bota debaixo do braço e faz o gol. Ele de mão, foi o ou melhor. sai driblando todo mundo. Ele foi o melhor Nunca foi. no início de campeonato, com todo o respeito, contra quem? Contra o Bangu.
Cara, nada Bangu contra, Atlético Clube. nada contra o Bangu, E tá? ontem foi Mas citando assim, um exemplo do jogo de ontem. a questão é, como outros. quando ele vai ser decisivo no Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo se vence Ele o Palmeiras, não é um jogador briga pelo decisivo. título... Ele nunca foi um não sei. artilheiro. Então tem que prender os caras do Ele Flamengo nunca que foi compraram protagonista. o Diego. Lá em 2002, não tô entendendo. no Santos, o protagonista era o Robinho. Inclusive, na final, ele se machuca com 2 minutos, sai, e o Santos é campeão de qualquer forma. Então foi um erro de gestão a contratação não, do Diego. Foi um erro. Não, Foi pra um mim é um acerto. erro de gestão. Ele é um bom jogador e é um acerto renovar o contrato dele. Ele é um bom Vai jogador. continuar sendo importante pro Flamengo. Eugênio, ele é um bom jogador O que problema é ganha de quem muito, espera dele que mais do vem que pra ele pode ser. dar. Ele é um grande jogador que ganha muito, veste a 10 do Zico, a 10 do Pelé, né? Como se fosse no a 10 do Zico, que é o Pelé do Flamengo.